Graça e paz a todos os meus amados e amadas irmãos em Cristo Jesus. Tema dessa mensagem: o filisteu e eu. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 1 ao 6. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho e ordenaram batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro, e no meio deles havia um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, cerca de 2 metros e 38 centímetros. 1 Samuel ainda, capítulo 17, versículo 10 e 11. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Não era sem menos. Imagina um homem da altura de Golias, preparado para a guerra. Quem poderia enfrentá-lo? Capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha a ousadia de Davi. Pequeno, pastor de ovelhas, não preparado para a guerra, mas ele disse: Eu vou contra esse filisteu. Ainda no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 40, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Funda, neste caso, é aquele que muita gente chama de estilingue, de atiradeira. Então ele pegou as 5 pedras e pegou a funda e foi se aproximando do filisteu. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, e pelos teus deuses, ele fez isso. Olha só o que disse ainda mais o gigante Golias. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Misericórdia. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Olha de onde veio a vitória. Não veio de nenhuma arma de guerra, apenas e tão somente de uma funda e uma pedra. Glória a Deus. Mas como é que ele chegou-se até o filisteu? Ele disse: Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eis aí a diferença. Na batalha que travamos nos dias de hoje contra um filisteu que afronta a verdade e procura a destruição da família, dos exércitos de Deus, há um Deus lutando por nós. Mas não pense você que esse Deus é um ídolo. Não pense você que esse Deus é de carne e osso. Não pense você que esse Deus é uma lenda. Não pense você que esse Deus é um mito. O Deus que luta por nós contra esse filisteu é o Deus Todo-Poderoso, o Deus único,
Senhor dos senhores, Rei dos reis, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o El Shaddai, a torre forte, o Deus eterno, a pedra da esquina, o Eu sou, o fogo consumidor, o Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há, o El Shaddai. Livro de Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém, meus amados? Mas de uma coisa eu, como cristão verdadeiro, tenho plena certeza, meus amados e amadas irmãs. Nessa batalha que estamos travando hoje, nós somos a funda e a pedra. Ora, a pedra, com sabedoria, você vai escolher. Livro de Malaquias, capítulo 2, o versículo 7. Porque os lábios do pastor devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele, o pastor, é um mensageiro de Deus. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Um forte abraço.